Vamos lá, pessoal, para mais uma resolução de questão de eletrostática, campo elétrico em um ponto, e essa questão ela nos dá as seguintes informações. Entre os vértices A, B e C de um quadrado de lado igual a raiz de 2 metros, colocam-se cargas elétricas pontiformes, conforme a figura abaixo, sendo o meio, o vácuo, determina a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do quadrado. É possível colocar uma carga elétrica pontiforme em D de modo que o vetor campo elétrico resultante no ponto O seja nulo? Bom, tem como eu colocar uma carguinha no ponto D para anular o campo elétrico resultante nesse ponto? Lembrando que para anular esse campo elétrico, pessoal, não basta ter o mesmo valor. Tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, vamos lá. Já adiantei aqui um pouquinho o nosso desenho, para deixar um pouquinho mais rápido, agilizar aqui a resolução. E aí, nós temos o seguinte, olha só. Aqui está o nosso desenho. Primeiro, você precisa desenhar, só diminuir aqui a nossa tela. Você precisa desenhar onde está o seu vetor resultante, qual é a direção e o sentido desse vetor resultante. Então, vamos lá. Em relação a essa carga, que eu vou chamar de laranja, que é a carga 1, no centro aqui deste quadrado, eu tenho um campo de afastamento, certo? Que eu vou chamar de E1. Por quê? Porque a carga é positiva, e carga positiva faz campo de afastamento. Bom, em relação à minha carga 2, eu também tenho ela positiva, então ele também fará um campo E2 de afastamento, tá? E em relação à carguinha 3, essa carguinha é uma carga negativa, certo? Então, ela faz um campo de aproximação. Vou desenhar aqui do ladinho, ó, é um campo maior porque a carga também ela é mais intensa. Então, aqui eu tenho o meu campo 3. Então, o que vai acontecer? Eu terei um campo elétrico resultante a partir da soma de E1 e E3 e a soma com E2. Vai ser uma soma vetorial, né? Lembrando que aqui, pessoal, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Então, eu só redesenhei aqui do lado para ficar mais claro o seguinte, ó. É isso aqui que eu tenho. Eu tenho E2, aqui eu tenho E1 e E3. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir quanto valem esses campos elétricos. Então, a fórmula de campo elétrico, a gente sabe que é E igual a K, Q dividido por D ao quadrado. E esse Q é a carga geradora, né? Bom, tem um detalhe. Eu tenho o valor das cargas, são esses aqui. Só que eu não tenho o valor dessa distância. Ah, professora, mas e esse aqui, ó? Ele deu que o lado vale raiz de 2, mas não é isso que ele quer. Isso aqui vale raiz de 2 metros. Mas é essa distância aqui que eu preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a diagonal, ela vai ser L raiz de 2, só que eu quero a metade da diagonal, dividido por 2. Então, aqui ficará raiz de 2 vezes raiz de 2, dividido por 2. Então, a minha distância ficará 2 sobre 2, que dará 1 metro, tá? Então, já sei que as distâncias são iguais, porque eu tô nesse ponto aqui, ó. Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1 metro, aqui e aqui, tá? Então, vamos calcular o valor do campo elétrico relacionado à carga 1. Ficará 9 vezes 10 na nona, vezes a nossa carga elétrica 1 vale 1 vezes 10 na menos 6, dividido por 1 ao quadrado. Então, o campo elétrico 1 vale 9 vezes 10 na terceira, newtons por coulomb. Então, aqui está o primeiro valor, tá aqui, ó, E1, tá? Agora, o campo elétrico 2 ficará, mesma fórmula, K, 9 vezes 10 na nona, a nossa carga 2, que vale 4 vezes 10 na menos 6, e a distância 1 ao quadrado. Então, E2 vale 36 vezes 10 na terceira, newtons por coulomb. Aqui eu tenho E2. E quanto vale E3? Vale 9 vezes 10 na nona, a nossa carga 3, que vale 2 vezes 10 na menos 6, dividido por 1 ao quadrado. Lembrando que eu não preciso colocar o valor negativo, o sinal negativo. Por quê? Porque a direção e o sentido já estão apontados no desenho. Então, o valor
de E3 ficará 18 vezes 10 na terceira newtons por coulomb. Tá aqui, ó. Esse é o valor de E3, que é esse aqui. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu tenho o seguinte, eu tenho o valor de E2, que vale 36 vezes 10 na terceira, e eu tenho o valor aqui de E1 mais E3, que valerá 27 vezes 10 na terceira, newtons por coulomb, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer Pitágoras, porque aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Lembrando que o meu ponto D tá aqui, ó, tá nessa diagonal, tá? Então, vamos lá. Quanto vale o campo elétrico resultante? Porque ele está pedindo o campo elétrico resultante, né? Então, o campo elétrico resultante, aplicando Pitágoras, eu tenho 36 vezes 10 na terceira ao quadrado, mais 27 vezes 10 na terceira ao quadrado. Então, o campo elétrico resultante, 36 ao quadrado, 1.296 vezes 10 na sexta, mais 27 ao quadrado, 729 vezes 10 na sexta. Então, o campo elétrico resultante vai ser a raiz quadrada, soma os dois, 2.025 vezes 10, na sexta. Meu campo elétrico resultante será 45 vezes 10 na terceira, newtons por coulomb. Este é o valor do campo elétrico resultante. E o que que a gente consegue também perceber, pessoal? Que se você fizer a sua resultante, ela vai estar deslocada um pouquinho mais para cá, ó. Por quê? Porque vai puxar para o lado que eu tenho maior valor do campo elétrico. Então, tem a possibilidade de eu botar a carga nesse ponto D, para anular esse campo elétrico? Não, pessoal, não existe uma carga que vai fazer um vetor torto para anular. Ela poderia ter uma carga que geraria o valor desse vetor aqui, mas você não consegue ter uma carga que tenha a mesma direção do campo elétrico resultante e o sentido oposto. Então, não é possível colocar uma carga que vá anular este campo elétrico resultante. Mas o valor do campo elétrico resultante a gente consegue calcular e está aqui. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, pessoal!